A Congregação Israelita Paulista, FISESP e CONIB, junto ao Instituto Vladimir Herzog, organizaram uma Ascará, uma homenagem ao rabino Henri Sobel. No dia 22 de novembro, a comunidade judaica perdeu um de seus grandes líderes, o rabino Henri Sobel, aos 75 anos de idade. Nasceu em Portugal e na década de 70 veio para o Brasil, tornando-se presidente do rabinato da CIP por 20 anos. Sobel foi uma das figuras mais importantes na defesa dos direitos humanos no Brasil. Um dos seus esforços mais relembrados foi a atuação do esclarecimento da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, durante a ditadura militar. Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. Um líder religioso, um líder comunitário que tinha a sua luz. A grande homenagem foi a partir da iniciativa da Hebraica, CONIB, FISESP e o Instituto Vladimir Herzog, realizado na CIP. Henri Sobel, porém, impactou positivamente muitas vidas. Henri Sobel impactou positivamente muitas famílias. Vou pedir que se levantem e mantenham-se de pé as pessoas que participaram pelo menos uma vez, das colônias de férias e acampamentos com Henri Sobel. Levantem-se as pessoas que viajaram para Israel alguma vez com Henri Sobel. E as pessoas, continuem de pé, as pessoas que fizeram bar ou bat mitzvah com Henri Sobel. Quem se casou com Henri Sobel e quem foi tocado em seu coração em qualquer momento das suas vidas por Henri Sobel. O Sobel passou uma temporada muito longa aqui, quase 40 anos. Então nada mais correto, justo do que a CIP prestar uma homenagem na intensidade, no tamanho, na dimensão do trabalho e do impacto que o rabino Sobel trouxe para a comunidade, começando pela CIP, mas estendendo a toda a comunidade judaica de São Paulo e até para fora das suas fronteiras. Kigno, conta um pouquinho dessa organização para a homenagem do Sobel. Nós tivemos que nos organizar porque eram tantas as entidades, tantas as pessoas que queriam participar dessa homenagem, dessa Ascará, que também teve um trabalho prévio, né, de como a gente dá espaço para todo mundo. Isso é resultado realmente do que foi o rabino Sobel na comunidade. Foi uma pessoa que deixou um legado que hoje a geração jovem, né, se pergunta, né, porque voltou à mídia o assunto pelo falecimento dele, e começam a entender o que foi esse legado. E qual foi? Foi pensar fora da casinha, foi pensar numa comunidade integrada à sociedade brasileira, foi pensar em defender valores judaicos, como a democracia, como direitos humanos. Então eu acho que o evento de hoje só corrobora, o espaço vai ser pequeno, porque é uma lembrança de quem deixou fortes marcas na vida comunitária e no Brasil. Uma homenagem merecida, uma homenagem necessária a quem nos ajudou tanto, né? O rabino Sobel chegou aqui nos anos 70, não conhecendo o Brasil e uma tarefa enorme. Então ele soube congregar a juventude da CIP, soube envolver a comunidade, soube mostrar a face da comunidade judaica brasileira para o Brasil. Eu acho que dá para a gente falar que existe uma história antes dele e depois dele. E na CONIB ele foi uma pessoa que nos ajudou muito. Nós somos muito devedores a tudo que ele fez, não só no campo do diálogo interreligioso, como na atuação pública que ele teve, levou a nossa comunidade a um patamar novo de visibilidade no cenário nacional. Então, uma homenagem merecida. O rabino Henri Sobel é parte da nossa história, né? Ele foi a primeira pessoa que denunciou o assassinato do meu pai, representando uma entidade, né? Poucas horas depois da morte do meu pai. Enquanto o governo da época tinha aquela farsa do suicídio, o Sobel teve a coragem de enterrar meu pai no meio do cemitério judaico, que era uma denúncia pública de que o que o governo dizia era uma farsa. E ele esteve sempre do nosso lado, ajudando nessa luta em busca de justiça e da verdade. Desde criança, eu sempre fui um grande admirador dele.
como um grande líder comunitário, como um grande líder religioso. Ele foi um símbolo de gerações, ele foi uma pessoa mais do que especial e ele conseguia agregar alegria, religião e uma coisa muito importante que ele passava em todas as suas mensagens, que era a tolerância. Ele foi um rabino que no início da carreira teve muita coragem, desafiou a ditadura, foi alguém que sempre lutou pelos direitos humanos e que foi um grande porta-voz da comunidade judaica, dos direitos humanos, e foi um homem de bem. Eu acho que isso é especial. Ele deixa uma lacuna, mas ele deixa um legado também, algo que a gente tem que lembrar para toda a vida. Sobel foi protagonista do diálogo entre judeus, cristãos, muçulmanos, todas as religiões. A cerimônia foi conduzida pelo apresentador Serginho Groisman, um grande amigo e admirador do rabino. Serginho, conta pra gente um pouquinho da sua relação com o rabino Henry Sobel. A minha relação está com essa repórter também, minha sobrinha. Bom, a gente se conheceu desde os anos 70. Ele foi sempre um homem que apoiou a nossa família, foi um homem que sempre apoiou a comunidade. E a gente está aqui para prestar uma grande homenagem a ele. Conta como foi o convite aqui para a CIP. Foi um convite, eu acho que o Rabino Michel e a congregação sempre soube da relação que a gente tinha, das homenagens que eu sempre prestei a ele, das entrevistas. Então, partiu disso e agora a gente está aqui pronto para prestar essa homenagem. Sobel, além de ser um importante líder, também foi fonte de inspiração para os integrantes da CIP. A minha convivência com ele foi espetacular. 25 anos com ele trabalhando todos os dias praticamente, acompanhando-lo em festas, em tristezas, alegrias, enfim, foi uma emoção muito grande estar trabalhando com ele. Rabino Henry Sobel foi o maior líder que a comunidade judaica brasileira já teve, em toda a sua história. Ele nos representou diante da comunidade maior com aquilo de mais bonito que o judaísmo tem, que é justamente essa obsessão pela justiça social e pela ética. Foi um grande defensor dos direitos humanos. Nós precisamos seguir com seu legado. Eu espero que Henry Sobel nos veja de lá de cima e reconheça em nós a continuidade do seu caminho. Rabino Sobel foi um rabino liberal por excelência, no sentido de acreditar num judaísmo que não se limita aos rituais e às sinagogas, senão que se aplica no cotidiano, que trabalha com o Sidur, por um lado, ou seja, o livro de rezas, a Bíblia, o Talmud, e o jornal na outra mão, e que traz o melhor do judaísmo para o convívio entre judeus e com os não-judeus. E esse é o principal legado e nós estamos continuando isso. A sinagoga ficou completamente lotada durante a cerimônia, que foi acompanhada de um vídeo sobre a vida de Sobel, com a presença de autoridades políticas do Brasil. Eu conheci bastante, né? Porque naquela época do regime autoritário aqui, ele era uma referência. Eu me lembro quando mataram o Vladimir Herzog, que na verdade foi Dom Paulo e ele que tiveram coragem de enfrentar a situação. Eu fui a pedido de Dom Paulo, fui à casa da mãe do lado para explicar a ela o que ia acontecer nas cerimônias. E o Sobel sempre foi solidário. Então eu acho que é meu dever de prestar homenagem a ele. É uma homenagem muito importante. Eu me sinto particularmente sensibilizado de duas formas. Primeiro, representando aqui o governador João Dória, que era um amigo pessoal do Rabino Sobel. O governador tinha muito contato com ele, as atitudes do Rabino, as atitudes em momentos difíceis do Brasil. Ele e o governador Dória criaram uma amizade muito grande em função disso. E eu, pessoalmente, o Rabino Sobel fez meu bar mitzvah e fez o meu casamento. As duas coisas eu acho que, acima de tudo, ele deu muita sorte, porque meu bar mitzvah foi ótimo, tenho boas recordações e estou casado hoje, graças a Deus, há mais de 20 anos e
devo muito disso, dividi muitos momentos bons e às vezes alguns momentos não tão bons com o Rabino. Então sinto muita saudade dele. É uma homenagem importantíssima. O Rabino Sobel foi uma pessoa muito, mas muito importante, não só para a comunidade judaica, mas para a redemocratização do país. Eu tenho um compromisso de estar aqui em nome dele, em nome de tudo que ele representa, do que ele fez para a gente. Então é uma cerimônia muito emocionante. Eu tinha grande amizade, grande admiração pelo Rabino Sobel. Henry foi uma figura exponencial, uma pessoa com grande sensibilidade, com uma percepção grande da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, com uma aguda avaliação das necessidades da comunidade judaica e da importância de lidar com esses desafios nos tempos atuais. Eu acho que ninguém melhor do que ele soube transmitir para a sociedade brasileira os valores positivos do judaísmo. Foi um grande amigo meu, uma pessoa muito atenta com a minha mãe, de quem ele gostava muito. Eu só tenho lembranças positivas e afeto pela memória e pela atuação dele. O ator Dan Stuba costumava imitar o Rabino e se emocionou ao lembrar do sotaque marcante do seu amigo. Quem foi o Rabino Sobel para você? Foi meu melhor personagem, porque eu imitei por 20 anos. E muito mais do que isso, um grande amigo. A gente chegou a ter uma amizade, uma proximidade. Um rabino e um representante. Um representante, não havia presidente que viesse para o Brasil que não o encontrasse, que não fosse necessária a sua presença na comitiva, para que a comunidade judaica se fizesse presente. Foi o nosso melhor representante, figura carinhosa, carismática, que sabia o nome de todos, que tratava todos bem e que sabia o seu lugar, o seu papel e que nunca pecou pela omissão. Um homem corajoso, bondoso e sábio. Imita ele um pouco para a gente. Querido, o importante é viver, ser quem você é. Você sabe, eu sei, sabe também. Um beijo na sua boca. Eu sempre digo para Dan que a imitação dele é melhor do que o original. A solenidade mobilizou consideravelmente a comunidade judaica que esteve presente. Eu conheci o Rabino Sobel há muitos anos, quando eu comecei, primeiro como um grande líder pelos direitos humanos na comunidade, mas geral. Então, eu em postos de governo, também antes disso, durante a ditadura, nós fomos conversar, assistir à missa do Herzog, fomos conversar sobre outras missas e eventos interreligiosos que precisavam ser feitos. Mas depois, quando eu fiz o meu processo de retorno ao judaísmo, ele deu um grande apoio e conversamos muito sobre o processo. Ele era uma pessoa incrível, é uma grande perda não só para a comunidade judaica, mas é uma perda para a sociedade brasileira em geral. O Rabino Sobel é uma pessoa que toca profundamente o coração, as mentes de todos nós judeus de São Paulo e do Brasil. Eu conheci o Rabino Sobel assim que ele chegou no Brasil. Ele fez o meu casamento, temos uma convivência profícua. Eu tive a felicidade de conviver com o Rabino Sobel até os últimos dias da vida dele. Visitava ele em Miami, jantávamos juntos, nos abraçávamos e convivimos como amigos que sermos para sempre e, se Deus quiser, vamos nos encontrar no mundo vindouro. Habitualmente, quando falo, é evidente que o meu sotaque não me permite enganar de onde eu venho. Mas falar do querido Henry é muito emotivo. Cada um tem sua história com ele. E acho que esta
parte da grandiosidade deste líder, entre todos os líderes, o líder. Eu quase 30 anos que estou aqui no país, abençoado, muito bem acolhido, do qual sou muito grato. Mas Henry, como eu chamava, tínhamos um relacionamento muito próximo, foi quem me casou também. E acima de tudo, em momentos muito difíceis da minha vida, que até foi um divisor de águas emocional para mim, ele estava lá, junto comigo, sem pedir absolutamente nada da minha parte. Ele me ligou e falou: Gabi, eu estou com você, junto e te acompanho. Jacques, fala um pouquinho do dia de hoje da sua homenagem para o Henri Sobel, qual a sua relação com ele? É uma pena que no Brasil está acostumado a homenagear as pessoas depois que elas morrem. Mas o Sobel, para mim, foi o maior líder que essa comunidade já teve. Presidente nós temos muito, mas líderes nós tivemos um só, que foi o Sobel. Bom, na verdade eu conheci um pouco da história desse homem grande, importante, do seu papel, de muitos concelebrantes aqui da comunidade me falaram, mas na verdade eu acho que foi um dos americanos mais importantes, eu fico muito orgulhoso dele. Todas as atividades pela justiça e contra o governo militar e dentro da comunidade, é um ponto de orgulho. Eu fiquei bastante emocionado durante essa cerimônia. Que sejamos capazes de converter nossas derrotas em vitórias e que possamos celebrar a vida. Shalom.